vão tentar simplificar a história. Então eu simplesmente gosto de assistir e ser surpreendido. Eu não quero saber os detalhes, eu não quero saber quem é o vilão. Acho que na hora certa eles vão me contar. Por causa disso, eu me mantenho com a minha expectativa baixa, pelo menos nesse aspecto de estar o tempo todo rolando altas surpresas, e sempre me surpreendo, que para mim o que vale é isso. Eu quero que eles me surpreendam, né? Não importa se a história vai ser mais simples, se o plot twist vai ser mais básico, se vai ser mais do mesmo, eu sempre acabo me surpreendendo com a Marvel, porque eu não fico com esse ranço de porque nos quadrinhos é assim, acontece isso, acontece aquilo, e no final eles nunca seguem. Na verdade, seguem, eles conseguem captar o espírito dos quadrinhos, mas sem trazer toda aquela maluquice. Porque se você for parar para pensar, depois de 70 anos contando as histórias dos mesmos personagens, várias pessoas escreveram aquelas histórias. Então, os quadrinhos, as coisas mudaram muito ao longo dos anos. Wanda, por exemplo, nos quadrinhos, começa como um mutante, aí depois vira feiticeira, aí depois outra aparece para dizer que ela é mutante. Então é normal que eles simplifiquem. Então já no terceiro ato, eles deixaram a maioria das respostas para o episódio 9, mas eles já foram respondendo algumas coisas. Agnes, né, que era o verdadeiro nome da Agatha, era uma bruxa poderosa, e ela se enfiou lá dentro porque ela queria saber como Wanda estava fazendo aquilo tudo, porque ela gosta de aprender novos poderes. Basicamente isso. Essa era a motivação dela. Ela era a grande vilã, a Wanda que estava fazendo tudo aquilo, e aos poucos eles também foram revelando quem era o Visão, que na verdade aquele Visão foi criado pela Wanda, assim como os filhos dela também. Então as coisas foram se encaixando até que você chega no último episódio. Antes disso você tem um episódio que na verdade funciona como um flashback até para a Era de Ultron. Eu achei muito interessante isso que eles fizeram, porque nem todo mundo assistiu a Era de Ultron. Então é um personagem que eles perdem, onde eles contam toda a história da Wanda, contam que na verdade ela nasceu bruxa e que a Joia da Alma simplesmente despertou o que já havia nela. Conta um pouco da infância dela, conta o porquê dos sitcoms, qual a conexão dela com os sitcoms, porque essa raiva que ela tem do Tony Stark, que já era mostrada desde a Era de Ultron. Conta como os poderes dela foram ampliados a partir da Joia da Alma, coisa que eles não explicam, é como o irmão dela adquiriu os poderes. Assim, a gente sabe que foi a partir da Joia da Alma também, mas teoricamente ela só sobreviveu aos testes porque ela já tinha esses poderes. E o irmão? Ficou essa pergunta aí no ar, mas que ninguém se importa muito não, tá? Fala sobre todo o processo de luto dela e que ela perdeu o controle quando ela chegou naquela cidade e que ela criou aquilo por meio que fora de controle, né? Foi o luto dela, aquela situação pós-traumática que fez com que ela realmente surtasse e criasse aquela ilusão ali. E nisso a gente chega ao último episódio de WandaVision, que pra mim foi um dos melhores, se não o melhor episódio da temporada. Eu rivalizo aí só com o episódio 4, onde eles responderam pra mim todas as perguntas básicas, levantadas pela série, magistralmente. Mais uma vez, vai se frustrar quem ficou criando teorias mirabolantes, né? Então, assim, destaques pro episódio. As cenas de ação, finalmente, cenas de ação à la Marvel, aqui aparecem, estão muito boas. Você tem um embate entre o Visão, criado pela Wanda, e o Visão branco, né, que foi criado pela Sword, pela espada, com base no corpo do verdadeiro Visão, por assim dizer, que eles conseguiram reconstruir o verdadeiro Visão, meio que com a ajuda mesmo que não voluntária, com a ajuda da Wanda, eles conseguiram despertar esse novo ser, né? Esse novo Visão, que é branco porque eles simbolizam a página em branco. Ainda que ele seja justo, ele não tem lembranças do que aconteceu. Ele só sabe que a missão dele é destruir o Visão que está lá dentro. Muita gente ficou teorizando que a Wanda faria a união do Visão, dos dois Visões, né? O Visão que ela criou a partir da mente dela
já que ele não consegue existir fora do Rex, do domo, e o Visão que veio de lá de fora. Quando na verdade, não, eu preferi o caminho que a série tomou. Então, você tem os grandes embates que são o Visão contra o Visão, que reverbera para um embate intelectual muito interessante, e eu gosto muito da conclusão. Você não fica sabendo o que aconteceu com o Visão Branco, e com certeza ele vai voltar. Você tem um episódio entre as duas bruxas, que é Agnes e Wanda, que eu achei também muito interessante a desenvoltura, os efeitos especiais que eles utilizaram, e como a Wanda conseguiu vencer sua oponente usando muito mais de inteligência do que de estratégias. Em algum momento eu pensei a acreditar que, como a Agatha ela tem esse poder de sugar os poderes dos outros, que a Wanda cederia a ela tanto poder que ela não aguentaria e explodiria. Não foi o que aconteceu. A Wanda teve um plot twist ali e a Wanda conseguiu invocar as runas. Ela aprendeu esse truquezinho com a própria Agatha e ela conseguiu vencer a Agatha também com muita inteligência. Depois disso você tem muitos momentos onde eles vão respondendo as perguntas. E nessa parte da série é bem didática. Então, para não deixar dúvida para os fãs, quem era aquele Visão que ela conseguiu criar? Aquele Visão era um restinho da joia da alma que existia dentro dela, mais o luto dela, mais um pouco de sangue, mais um pouco de fios, e ela conseguiu fazer aquilo. Ela responde isso didaticamente, parece que ela está dando aula aos fãs. Também fica claro que o Ralph, na verdade é o Ralph, né? Que é o Mercúrio, ele nada mais é do que um vizinho qualquer ali, que a Agnes pegou pra fingir que era o irmão dela. Nada demais, provavelmente ele não vai voltar. Adorei o surgimento da Feiticeira Escarlate, o figurino é maravilhoso. Quem diria que um figurino tão espalhafatoso poderia funcionar no live action? E nisso você tem a conclusão da história, com a despedida do Visão, que eu achei muito bonitinho, chorei inclusive, a despedida dos filhos da Wanda, achei uma cena muito tocante, ela colocando os filhos para dormir, e você tem o final da terapia dela, né? Porque aí ela conseguiu resolver todos os conflitos, e finalmente ela venceu essa página da sua história, ela virou essa página da sua história, e foi para as montanhas beber chá. E isso é mostrado em 2 cenas pós-crédito. Gostei da resolução da Mônica, que agora você sabe que ela vai para o espaço com os Skrull, e isso pode ter consequências tanto na Capitã Marvel 2, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quanto na série sobre, não vai ser sobre a SHIELD, mas vai ser sobre os Skrulls, que é a série Guerras Secretas. Olá, eu sou a Leo Willer. Estou aqui participando deste episódio do E Outras Nerdices, que está falando de WandaVision, ou WandaVision. E, bom, não importa como você pronuncia o nome, o fato é que, mais uma vez, a Marvel faz história, como já vinha fazendo no cinema com toda a sequência de filmes dos heróis do catálogo Marvel e dos Vingadores. Mais uma vez, a Marvel prova que não tá aqui para brincadeira. E segue comendo com farinha DC. DC, sinceramente, terceiriza pra Marvel. Os caras estão anos-luz à frente de vocês. Os caras sabem o que estão fazendo. E viraram uma máquina de entretenimento e dinheiro. Bom, WandaVision. Cara, eu sinceramente não tava dando nada pra série. Eu tava achando que era mais um spin-off e na Disney. Não tava botando muita fé. De verdade. Mas fui lá e conferi. E, surpresa, a série é foda. Além das interpretações incríveis e fodásticas do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, que está simplesmente incrível. É uma pena que nos filmes dos Vingadores ela tem um papel tão secundário, porque ela está simplesmente divina na série. E além dessas interpretações que são, né, a cereja do bolo da série, a série ela tem um roteiro muito bem amarrado, uma premissa totalmente inovadora e completamente original, e deixa você fixo na tela até o final. É uma série digna de maratonar. Eu mesmo assisti praticamente de uma sentada só, porque ela prende sua atenção e você não sossega até
chegar ao final. Obviamente que, como toda série, ela tem momentos altos e baixos. Normal, faz parte do jogo. Mas, no